Meninos e meninas, amigos e amigas, no vosso entender e dentro dos vossos conhecimentos, quem vocês consideram ter sido a primeira senhora a tocar e a interpretar um daqueles rock and roll um pouco mais puxado, eu diria quase a roçar o hard rock? Pois bem, este é o tema do vídeo de hoje para a série Menções Honrosas, que reúne todos os discos da minha coleção, que não tendo de forma alguma, ou que não sendo de forma alguma deprimentes, pirosos, enfim, ou ridículos, hoje em dia não têm mais o mesmo interesse para mim que um dia lhes dei. Ou porque me marcaram numa determinada época. E atenção, que eu não estou de forma alguma a dizer que seja um velho caduco, ok? Ou porque gostava realmente das músicas ou artistas que as interpretavam. Acabei, contudo, por ir reunindo essas pérolas ao longo do tempo. Só que, como estão já deslocadas dos meus gostos e preferências, elas acabam por ir sendo relegadas na minha lista de audições. E apesar de não me desfazer dos discos, todos esses que não têm mais a mesma prioridade para mim ficam arrumadinhos nos móveis, esperando oportunidades como estas, não é? Para serem mostrados, apresentados e falados. Deixem-me só acender a luz, ou dar aqui à luz. Está um dia bastante cinzento em Lisboa. Chuva e vento. Bom, a senhora que convidei hoje para este canal, Francis Music Den, é talvez pouco conhecida. Pelo menos quanto à música, pois o nome é mais do que conhecido. Especialmente para a geração anterior à minha. Eu vou, entretanto, buscá-la para nos dar o ar da sua graça. São só alguns instantes, alguns segundos. Está bem? Eu volto já. Amigos e amigas, eis-me de volta. O disquinho já está aqui, de lado, mas ainda antes de o mostrar, vocês precisam de conhecer a senhora. Especialmente para quem pouco ou nunca ouviu falar dela. Bom, eu confesso-vos também que muito pouco conheço dela. E a forma como travei conhecimento com a sua música foi. Olhem, nem sei bem dizer, pois já não me lembro bem. Contudo, não irei contar nada disso hoje. Sim, vocês estão a raciocinar bem. Eu tenho efetivamente mais discos dela, pelo que serão alguns episódios dedicados a falar desta artista que, para além da música, também fez, ou faz, cinema. Pois eu considero-a a primeira artista a tocar rock and roll. E só não digo rock na sua generalidade, porque havia também Janis Joplin. Pese embora esta maluca se tenha dedicado mais ao blues rock e soul rock. Uma cena, enfim, algo diferente. No entanto, dentro do espectro algo mais pesado desse rock, é quase garantido que esta de que falo foi a primeira, em 1972. Embora ela seja contemporânea de Janis Joplin, já que ambas se iniciaram anos antes, em 1966. E são também conterrâneas, ou seja, americanas. Quem será? Já veremos. Deixem-me só dizer-vos que as minhas memórias
sobre Suzy Quattrocchio são quase nulas. Razão pela qual eu nunca tive interesse ou vontade em comprar os seus discos. E pouco ou nada recordo de os ver à venda, enfim, nas lojas e nos escaparates. Com isto, estou já a fazer as apresentações. É Suzy, amigos e amigas. Suzy 4, sendo esta a abreviatura do seu último nome, Quattrocchio. Se fosse Quattrocchi, seria quatro olhos. Traduzido para português. Suzy 4, com o single 48 Crash. Eis o disquinho. Suzy 4 era a moça de voz assim a tirar para o rouco que encantou os jovens da geração masculina anterior à minha. A sua carreira musical teve um êxito enorme nos anos 70. Por isso, a mim pouco dizia, não é? Pois eu era muito novo naquela época. Ficaram, contudo, as memórias da primeira e única música que conheci dela. Eu teria, talvez, 9 anos. Daí lembrar-me muito pouco de tudo o que aconteceu. E também como aconteceu. E embora eu não possa dar a certeza disto, eu acho que ela veio a Portugal pelas mãos de Júlio Isidro, um jornalista visionário e iluminado, de quem já vos falei aqui no canal, Francis Music Den, em outras ocasiões. Pois foi dele a autoria de um programa de entretenimento espetacular, que ocupava as tardes de sábado e era transmitido em real time pela televisão, com imensas rúbricas, desde filmes e animação, passatempos, entrevistas e, claro, música registada ao vivo, embora algumas vezes captada em playback. O programa chamava-se O Passeio dos Alegres. Alguém de vocês se lembra disto? Eu gostava imenso de assistir e tenho até uma situação tão estúpida quanto caricata, embora tivesse ficado irritadíssimo quando aconteceu. Enfim, são outras histórias e nem sei se alguma vez terei coragem para contar isto. Bom, Suzy 4 era de um sex appeal tremendo para aquela época, pois vestia sempre cabedal, fossem blusões, calças ou até mesmo bodysuits, como parece que seja este aqui. E atenção, meninos e meninas, que eu só vim a descobrir isso bastantes anos mais tarde, pelas razões que vos contei agora há pouco. E repito que eu só conheci uma música dela que nunca tive em disco. Embora... não. É melhor não dizer nada por agora. Não sei por que razão me lembrei de trazer este 48 Crash da loja de discos a que eu habitualmente recorro. Homogéneo. Passa publicidade. Notem bem. Nunca me pediram para eu dizer isto, evidentemente. Mas uma ocasião em que a visitei, há alguns anos atrás, estava a remexer nos singles e encontro, à falta de melhor, esta pequena rodela de vinil preto. Ainda sem saber se deveria trazer este disco ou não, lembrei-me rapidamente de que se eu procurasse por entre as largas centenas de singles que estavam amontoados na loja, poderia talvez encontrar a música que me fez conhecer
a Bela da Suzy. E foi isso o que tentei fazer. Vou só colocar aqui. Mas não é de forma alguma tarefa fácil, posso garantir-vos. São centenas de pequenos discos, ou mesmo milhares, amontoados, sem qualquer cuidado ou organização. A larga maioria parece até que tem as capas a cair de podre. Além do pó, naturalmente, que é mesmo muito. Além disso, encontra-se de tudo, em que a maioria não tem mesmo o mais pequeno interesse. Quem remexe em sebos, e este é o nome que o pessoal do Brasil dá às lojas de material usado, na maior parte dos casos são as livrarias, mas conhece bem esta realidade, não é? Pelo que não estou a dar nenhuma novidade. Mas se até é divertido remexer nos discos grandes, os LPs, é uma chatice imensa procurar discos por entre as centenas ou mesmo milhares de outros singles. Posso garantir-vos que... Deixar aqui um bocadinho mais centrado. Posso garantir-vos que é desmotivador. Fora o risco que representa encontrar um que possa realmente satisfazer-nos, mas que após horas de indecisão está com riscos ou até mesmo furos no vinil, já que ninguém teve cuidado com esses pequenos discos. Quanto a mim, com a tal música na cabeça e sem encontrar o single respectivo, digamos que não tive alternativa senão contentar-me com 48 Crash, que estava até já colocado assim de lado para não o esquecer na loja. E por acaso até já o pus a ouvir. Não vou dizer que tenha sido uma decepção, mas enfim, não é nada de especial. Antes de mais, não tem rigorosamente nada a ver com a sonoridade de tal música, enfim, que eu conhecia. Eu pensava que era mais hard rock do que realmente é. 48 Crash é rock and roll puro. Contudo, há que estabelecer um certo, como direi, distanciamento das coisas. Pelo que tomem lá atenção àquilo que eu pretendo dizer. Em primeiro lugar, eu estou extremamente habituado ao hard rock e atualmente tenho preferência por música extrema, na pele do death e do black metal. Desta forma, muito daquilo que me é apresentado e que não se enquadra neste género, acho suave demais, manifestando eu tendência para categorizar em rock and roll. Para vos dar um exemplo, Venom estão conotados com o black metal, para mim já é rock and roll. O Motorhead também considero rock and roll. Para os tais meus parâmetros. Temos depois a questão da idade da época. O rock dos anos 70 ou mesmo o hard rock dos anos 70 é bastante diferente do género dos anos 80 e este bem diferente do dos anos 90 e sem dúvida alguma do que se faz atualmente nesta área. E também, lá está, considerar Venom, que é uma banda dos anos 80, não como black metal, mas algo mais suave e rockado. Aliás, considero a banda como black and roll, que deve ser talvez o termo mais apropriado. Uma mistura de black metal com rock and roll. Há quem os enquadre como speed metal, mas eu não ligo. Não sigo modas e nem tendências.
pelo que, para mim, é rock and roll. E não preciso que ninguém coloque isso em causa. De qualquer forma, claro que aprecio, não é? E continuarei a apreciar, tirando a pop enlatada, que não gosto. Ou melhor, deixei de gostar mesmo. Tenho apenas um ódio de morte ao hip hop e à música de feira. Acho verdadeiramente insuportável para os meus preciosos. Portanto, estava à espera, sem dúvida alguma, que a música aqui da Suzy fosse algo mais virado para a vertente mais pesada do rock. Nós imaginamos algo e quando a realidade torna as coisas abaixo das expectativas que criamos, ficamos decepcionados ou engolimos e desfrutamos. No caso dos discos, penso que a opção mais válida é realmente desfrutarmos e colecionar uma arte, não é? Está ao alcance de todos, se assim o quisermos. Como tal, apesar de não considerar 48 Crash fantástico, hoje posso dizer que tenho este ícone da música e da música rock. E para mim isso não tem preço, sabem? Um dia, se alguém me falar de Suzy 4 e eu mostrar o disco, ou os discos, essa pessoa poderá ser surpreendida e dizer: epá, tu tens isto? Que achado! Que preciosidade! Uma prensagem portuguesa, esta minha cópia, e está até bem estimada, por sinal. Veja, nota-se apenas aqui, vocês daí se calhar não veem, mas nota-se apenas a marca deixada aqui pelo vinil na capa. E reparem que é impressionante atendendo à idade do disco. Talvez vocês não saibam, mas este 48 Crash foi editado em 1972. Onde estavam vocês? Em 1972? Portanto, há quanto tempo? Há quanto tempo? Há mais de 50 anos, certo? Por outro lado, estes pequenos discos, os singles, são... os singles usados, até, são como que atirados para um monte de outros discos como eles. Não existe qualquer estima ou cuidado, não existe grande organização. É como se, eu diria, é como se estivéssemos numa feira ou a lidar com material proveniente de contrabando. Até tive sorte com este aqui. Enfim, por acaso, tem aqui um pequeno rasgão. Aqui um pequeno rasgãozito. Deveria ser onde estava o preço. Dizia eu que a minha prensagem é portuguesa, da Columbia Records, e licenciada para o meu país pela Gramophone Company, dando os direitos de distribuição para Portugal à Valentim de Carvalho, o gigante português do mercado discográfico. Mas vejam, novamente a capita. Era isto que tínhamos nos anos 60 e 70. Um grafismo muito pouco cuidado e capa simples.
Aliás, vem aqui no verso a chamada de atenção aqui, para o uso do plástico Emitex. E, enfim, se este disco tinha, desapareceu, pois não trazia qualquer plástico interior para proteção do vinil. Possivelmente ficou, enfim, danificado e teve que ser atirado para o lixo. Acontece. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui no verso bem indicado, o lado B deste single brinda-nos com uma Little Beach Blues. Exato. Little Beach Blues, que é bem mais do meu agrado. São gostos, claro, mas esta música aproxima-se bem mais do território do hard rock, com um cheirinho muito ligeiro de funky. Algo do que bandas como Kennedy, Grand Funk Railroad ou mesmo Nazareth tocavam. Tem o mesmo pitch elevado nas vocalizações, mas o som do baixo é mais sobressalente. Esqueci-me de vos dizer que Suzy 4 é baixista. O verso da capa faz ainda menção aqui a um outro single dela, que eu também não conhecia. Can the Can. Aliás, também está aqui indicado. Tem pormenor. Aqui, como se fosse uma tatuada. Can the Can. E diz até outros êxitos desta artista. Acho que já vi o disco na loja que costumo visitar, homogéneo, como vos disse, mas não o tenho. Nem sei mesmo se alguma vez o terei, pois Suzy 4 faz parte das minhas menções honrosas. Não ligo muito, não é? Se alguma vez tiver o disco, virei aqui então ao canal apresentar e juntar esta série. Pois, e se vocês ouviram as músicas, pergunto-vos se apreciaram Suzy 4. Deem o vosso feedback, está bem? Digam se gostam, se conhecem, o que conhecem e também aquilo que têm nas vossas coleções. Pois, Suzy 4. A primeira dama do bom e velho rock e hard rock. Desejo que gostem e também que tenham gostado deste vídeo, ok? Peço-vos o vosso like e é assim que me despeço de cada um e uma de vocês. Boas audições e até ao nosso próximo encontro aqui em Francis Music. Fiquem bem e obrigado. Tchau, tchau.